Boa noite, aqui quem fala é a doutora Fernanda Pacheco. Eu sou diretora de Medical Affairs da Progênesis e estamos hoje com outro webinar do Progênesis Academy, que é uma iniciativa para promover a educação na área de genética reprodutiva, embriologia, clínica médica e todos os assuntos que fazem parte da reprodução humana. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Vanessa Almeida, nossa geneticista. A doutora Vanessa é bacharel em ciências biológicas e tem doutorado em genética médica pela USP. É pós-graduanda está fazendo a pós-graduação na área médica e científica pelo Instituto Hassini e tem mais de 8 anos de experiência em genômica e doenças raras e serve como geneticista na Progênesis. E hoje a Vanessa vai falar sobre genética na prática. Então, ela elaborou uma aula prática e bem didática para explicar, né, como é que funciona a genética em reprodução humana. Então, Vanessa, passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda, obrigada pela apresentação. Então, o intuito desse webinar de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a parte de genética, né? A gente vai abordar muitos temas de DNA, cromossomo, associar com os testes genéticos pré-implantacionais. Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho esse tema hoje. Vou botar aqui a minha apresentação. Vocês só me avisam se minha tela está aparecendo para vocês. Está sim. Tá sim? Perfeito. Bom, então, vou começar aqui. Deixa eu só passar. Bom, quando a gente fala de genética, a gente precisa entender alguns conceitos, né? É muito importante que esses conceitos fiquem bem definidos. Então, nós temos o nosso DNA. O nosso DNA, ele contém toda a informação genética que nós recebemos dos nossos pais, né? Esse DNA, ele é formado por essa dupla fita, né? Pelas famosas letras, né? As bases nitrogenadas ATCG, adenina, timina, citosina e guanina, que são unidas aqui por pontes de hidrogênio e formam aqui essa dupla fita tão conhecida. O DNA está presente no núcleo das nossas células. Quando a gente pega um pedacinho desse DNA, a gente então consegue ter ali os genes que são responsáveis por determinar uma característica, como por exemplo a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele. E esses genes, eles possuem duas regiões muito importantes, as regiões que a gente chama de exons e introns. Os exons, eles são responsáveis por codificar proteínas, né? Então, vai ser responsável ali por determinar uma característica, como eu comentei com vocês. E a gente tem as regiões intrônicas, né, que são os introns, que eles não estão relacionados com a codificação de proteínas, mas eles estão relacionados com a regulação da expressão dos genes. Então, também é uma parte muito importante. E a gente tem aqui os cromossomos, né? Então, esse DNA, quando ele está um pouquinho mais enrolado, mais condensado, ele forma essa estrutura tão famosa chamada de cromossomo, né? Então, a gente tem aqui o braço curto, que a gente chama, conhecido como P, e a gente tem também o braço longo, conhecido como Q. Deixa eu ver se eu consigo colocar o ponteiro aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente tem o braço curto e o braço longo do cromossomo. E aí, a gente sempre vai receber um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe para formar os parzinhos. Eu vou mostrar para vocês um cariótipo. Bom, então qual que é a importância da análise cromossômica na reprodução humana, né? Então é importante para a gente investigar as causas de infertilidade, investigar abortos de repetição, também, né, ter o diagnóstico de algumas síndromes cromossômicas, a gente vai falar de algumas delas aqui hoje, prevenção de doenças genéticas hereditárias graves e também contribuir na decisão clínica e no plano de tratamento. Bom, aqui nós temos o conjunto cromossômico, que é o cariótipo. Esse aqui é o cariótipo de uma mulher, né? XX. Então, o cariótipo ele é composto por 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais, XX para a mulher e aqui o Y para o homem.
Esse aqui é um cariótipo normal. Então, é assim que a gente visualiza quando a gente pede esse famoso teste cariótipo para as pacientes, né, que estão ali em tratamento de FIV. Visualmente é assim que a gente enxerga esses cromossomos aqui, cada um com seu parzinho. Um que a gente recebe do pai e outro que a gente recebe da mãe, formando aqui 46 cromossomos. Bom, quando a gente fala de cromossomos, é sempre muito importante a gente voltar no processo de divisão celular das nossas células, né? Então, nós temos tanto as células somáticas, que são todas as células do nosso corpo, e a gente tem também as células germinativas, que estão responsáveis, né, por ter os nossos gametas, né? O gameta feminino, que é o óvulo, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, essas células, elas precisam se dividir, né? Então, no processo de mitose, muito conhecido, a gente tem uma célula que vai formar duas novas células com o mesmo número de cromossomos, né? Com o mesmo material ali genético. Então, a gente tem aqui o processo de mitose que acontece em todas as nossas células. E a gente tem a meiose, que ela é dividida em meiose um e em meiose 2, né? Então, na meiose um a gente tem aqui uma célula que vai se dividir em duas novas células, com a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, do par do cromossomo. E a gente tem depois na meiose 2 duas células que vão formar quatro novas células com a separação das cromátides, que a gente chama, né? Então, cada perninha ali do cromossomo leva esse nome de cromátide. E aqui a gente tem a redução do material genético, né? Por quê? Porque quando a gente forma aqui as células da meiose, a gente vai ter então os óvulos e os espermatozoides. Então, quando o espermatozoide fertilizar aquele óvulo, então vai se unir dois materiais genéticos, né? O do espermatozoide com o óvulo. Então, precisa cada um ter só 23 pares de cromossomos, para que quando ocorrer a fertilização, a gente tenha ali 46 pares de cromossomo. Aqui eu queria que vocês notassem essa parte aqui das células,zinhas, ó, antes estava cada um, né? Cada cromátide de uma célula e aqui mudou. Por quê? A genética, a gente tem essa não disjunção cromossômica, que é quando as cromátides, elas acabam acontecendo uma falha ali naquela separação dos cromossomos que a gente fala, né? Então, de vez de vir um parzinho para o lado e um para o outro, como a gente viu, às vezes vem dois parzinhos para um lado e nenhum para o outro, e a gente acaba formando aí o que a gente chama de trissomias e monossomias, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, essa parte de não disjunção cromossômica, ela é muito falada principalmente quando a gente fala de idade materna avançada, né? Então, tanto se ouve dizer que aumenta os riscos de ter aneuploidias. É porque as proteínas que puxam essas cromátides, elas ficam um pouquinho mais envelhecidas, mais frouxas. Então, na hora de puxar essas cromátides cada um para um lado, elas acabam estando mais suscetíveis a erros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre euploidia e aneuploidia. O que é a aneuploidia, né? Então, é a alteração que afeta o número dos cromossomos. É quando eu tenho cromossomos a mais, que são as trissomias, ou quando eu tenho cromossomos a menos, que são as monossomias. E essas aneuploidias, elas podem causar falha de implantação, aborto espontâneo ou implicações clínicas para o futuro bebê. Então, quando a gente fala de aneuploidia, a gente está falando de alterações numéricas, que afeta o número dos nossos cromossomos. E a gente tem algumas síndromes decorrentes dessas aneuploidias, né? As principais são síndrome de Down, né? Referente à trissomia do 21, síndrome de Patal, trissomia do 13, Edwards do 18, Turner, quando a mulher tem um X só, Klinefelter, né? Quando o homem tem 2X, síndrome de Jacobs ou duplo Y e síndrome do triplo X. Então, eu vou passar cada uma delas bem rapidamente para vocês, só para a gente ver essas síndromes, ver o cariótipo ali de forma mais visual e entender um pouquinho sobre essas síndromes. Então, a gente tem aqui no primeiro exemplo a trissomia do cromossomo 21, muito conhecida, né, que é a síndrome de Down. Ela está relacionada principalmente com uma baixa estatura, com uma hipotonia, com a deficiência intelectual e com defeitos cardíacos congênitos. Então, a gente tem aqui um cromossomo 21 a mais. A gente tem também muito famosa a síndrome de Patal, né? Quando tem um cromossomo 13 a mais. A síndrome de Patal está ali relacionada com o lábio leporino, com fenda palatina, também alterações cerebrais. A síndrome de Patal é mais grave,
né? Então, não é comum você ter um nascimento, ou quando tem um nascimento, não chega a passar de 1 ano de idade, né? 1 ano de vida. Então, é uma síndrome muito mais grave do que a síndrome de Down, por exemplo, que a gente conhece com mais facilidade, né? A gente tem também a síndrome de Edwards, que é quando a gente tem um cromossomo 18 a mais. A síndrome de Edwards está relacionada com malformações graves, como problemas estruturais do coração e anomalias gastrointestinais. Então, também como a síndrome de Fatal, uma síndrome mais grave, né, relacionada aí com aborto, né, ou ali também não chegando a nascimentos até 1 ano de vida. Nós temos a síndrome de Turner, né, quando a mulher ela tem um X a menos, ou quando ela tem um isocromossomo, né, do cromossomo X, que a gente costuma falar, quando um, do, um dos bracinhos do cromossomo se duplica. E aí a síndrome de Turner, ela está muito relacionada com infertilidade. Muitas mulheres, às vezes, não sabem que tem síndrome de Turner e quando vão fazer a FIV é pedir o cariótipo e acabam descobrindo que elas são mosaico para Turner ou que tem Turner, porque elas têm, né, uma característica, essa síndrome tem características mais brandas, né? Então está relacionado mais com essa infertilidade, com uma puberdade mais tardia e também com uma baixa estatura. Nós temos também a síndrome de Klinefelter, quando o homem ele tem 2x, muitas vezes também acaba descobrindo quando vai fazer a FIV, né, e se pede o cariótipo, está relacionado também com infertilidade por conta de uma disfunção testicular acometida. E nós temos também a síndrome de Jacobs, que é a síndrome do duplo Y no homem, né? Está relacionado com macroquidismo, macrocefalia, hipertelorismo e alguns distúrbios comportamentais. E por último, a gente tem a síndrome do triplo X. Está relacionado com a estatura um pouquinho mais alta, com atraso no desenvolvimento do sistema motor e da linguagem. É importante dizer que aqui a gente, né, falou bem brevemente das principais síndromes cromossômicas que nós temos, mas os cromossomos eles podem sofrer as trissomias ou as monossomias em qualquer par cromossômico, né? Então pode ser que aconteça no 7, no 8, no 9, porém, nesses outros cromossomos que a gente não falou aqui, não está relacionado com uma compatibilidade com a vida, né? A gente não tem casos na literatura que traz que existem nascidos vivos com cromossomo 7 a mais, com cromossomo 9 a menos. Então, os que têm de nascimento vivo estão relacionados com essas síndromes que a gente discutiu um pouquinho agora. E aí, quando acontece de ter algum aborto, uma falha de implantação, a gente vai investigar e às vezes identifica que há alguma alteração cromossômica que não causa ali compatibilidade com a vida. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ploidia. O que que é a ploidia, né? O que que é? É quando a gente tem ali uma alteração no conjunto dos cromossomos, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de triploidia, que é quando a gente tem um conjunto todo cromossômico a mais. Aqui, então, em vez de ter 46 cromossomos, a gente tem 69 cromossomos, tá? Então, a gente visualmente assim que vê todo um parzinho de cromossomo a mais. Mas a gente tem também a haploidia, que é quando a gente tem só um par cromossômico, né? Então, aqui representando 23 cromossomos. E, né, quais que são as causas, quais que são as implicações da haploidia? Então, quando a gente fala de triploidia, como é que ela pode acontecer, né? Por que que ela ocorre? Muitas vezes pode acontecer o que a gente chama de dispermia, que é quando o óvulo ele acaba sendo fertilizado por dois espermatozoides haploides, né? Então, dois espermatozoides acabam fertilizando aquele óvulo e aí está suscetível a acontecer essa triploidia. Ou quando se tem um óvulo diploide, ou seja, em vez dele ter 23 cromossomos, ele já tem 46. E aí ele é fertilizado por um espermatozoide haploide, ali com os 23 cromossomos, e aí vai formar 69. Ou a gente tem um caso de ser um espermatozoide diploide, né, que ele tem 46 cromossomos, e aí ele vai fertilizar um óvulo haploide com 23 cromossomos. A triploidia, ela é quase sempre letal, ela resulta em abortos espontâneos, principalmente ali no primeiro trimestre, mas também pode acontecer no segundo. Existem alguns casos de mosaico de triploidia na literatura,
que estão relacionados principalmente com atraso no desenvolvimento, microftalmia, coloboma, fenda palatina e anomalias ginoitais. Agora, quando a gente fala de apoidia, a apoidia ela é incompatível com a vida, né? Então, está muito associada com falhas de fertilização e também pode ocorrer uma partenogênese, que é o desenvolvimento do óvulo sem o espermatozoide. E aí, agora a gente vai sair um pouquinho sobre ali as alterações numéricas, né, que a gente viu que afeta o número dos cromossomos ou que afeta o conjunto do cromossomo. E a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre as alterações na estrutura desses cromossomos, que são as alterações estruturais. Bom, a gente tem as famosas translocações, né, que é a troca de material genético entre os cromossomos, né? Então, entre os cromossomos não homólogos, eles trocam aqui de pedacinhos, que a gente fala. A gente chama também de translocação recíproca. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Normalmente o cariótipo ele vem com a região certinha da banda Q ou da banda QP, né? Daquele cromossomo que teve a translocação. Aqui é só para a gente ver visualmente o que, que pode acontecer, né? Eles trocarem ali os pedacinhos. Aqui a troca do 7, né? Do braço longo do 7 com o braço longo do 10. Essa troca ela é equilibrada. Então, né, quem tem essa translocação, né, os progenitores que possuem o cariótipo com uma translocação, são saudáveis, né, não vão ter implicações clínicas, mas tem um risco aumentado de ter uma prole afetada, né, por conta dessa translocação que pode causar aí o que a gente chama de desarranjo cromossômico nos embriões. E aí, esses desarranjos, né, podem impactar em abortos de repetição, falhas de implantação, nascimento de crianças com síndrome genética, né? Então, quando o casal tem um cariótipo alterado, é importante a gente, né, se está tendo muito aborto, acontecendo falhas de implantação, é importante investigar como que está esse cariótipo, se tem translocação, né? A gente vai ver ali na FIV o que que dá para fazer, que teste que dá para fazer. A gente tem também as translocações robertsonianas, que é quando tem a fusão de dois cromossomos acrocêntricos, tá? Então, aqui é um exemplo do cromossomo 21, que ele se fundiu aqui com o cromossomo 14, né? São dois cromossomos acrocêntricos. Então, a gente tem o cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22, que são acrocêntricos. E eles podem acabar se fundindo. E aí, mesma questão lá da translocação, né? Está associado com aborto de repetição, com falha de implantação ou nascimento de criança com síndrome genética. Então, nesse caso mesmo, o cromossomo 21, ele se fundiu aqui com o cromossomo 14. Então, se, vamos dizer que aqui é uma mulher, né? XX, a mãe, ela vai passar, então, esse cromossomo, que ele tem o 14 e o 21 fundido para a sua prole. Então, essa prole ela vai receber esse cromossomo 21 aqui a mais, né, que está aqui fundido com 14. Então, tem um risco aumentado de ter a síndrome de Down. Então, é sempre importante avaliar quais cromossomos que estão envolvidos nessa translocação e o que que pode impactar. Nós temos também as inversões. E a gente tem as inversões que a gente chama de pericêntrica, que incluem o centrômero. E como é que funciona? Então, basicamente, os cromossomos vão inverter ali a sua, né, região. E também tem o risco de ter descendentes com duplicações e com deleções, tá? Então, lá no pareamento, no processo lá de divisão celular, né, está mais suscetíveis a acontecer quebras nesses cromossomos, né? E essas quebras podem causar pequenas deleções ou duplicações, vai depender ali da região envolvida, do tamanho. Nós temos também as inversões paracêntricas, que elas não incluem o centrômero. Então, podem acontecer ou no braço curto do cromossomo ou no braço longo, né? Também tem riscos de ter descendentes com deleções e duplicações. Aqui eu trouxe um exemplo do 3 aqui, que teve o braço P invertido, que ele trocou ali de lugar, né? Inverteu o lugar ali do braço curto. E nós temos as deleções e as duplicações, que é quando tem esse ganho ou perda de um pedaço do cromossomo.
Então, é diferente da aneuploidia, né? A aneuploidia, você vai perder o cromossomo inteiro ou você vai ganhar um cromossomo inteiro. Aqui, é as famosas aneuploidias segmentares, né? É quando você perde um pedaço do cromossomo, seja do braço curto, seja do braço longo, ou quando você ganha um pedaço, tá? Então, pode causar falha de implantação, aborto espontâneo e implicações clínicas para o futuro bebê. A frequência da neoplasia segmentar, ela varia de 4 a 58%, porque isso depende muito do histórico da família, principalmente se existem progenitores com translocações balanceadas, porque daí o risco de ter essas deleções, duplicações, elas aumentam muito mais do que num casal que não tem um cariótipo com translocação. E aqui eu trouxe o exemplo de duas síndromes, né, de aneuploidias segmentares muito conhecidas, vistas pelo cariótipo, vistas pelo teste de PGTA, que a gente vai falar. Então, a gente tem a síndrome de Cri-du-Chat, onde a gente tem a deleção do braço curto do cromossomo 5, né, que está relacionado com várias características fenotípicas, quem tem essa síndrome, né, está associada ali com um choro de miado de gato muito conhecido, que é a característica principal da síndrome, entre outras características físicas. E a gente tem também a síndrome da deleção P36, né, que envolve ali o braço curto do cromossomo 1, também muito conhecido. Então, quando a gente tem essas deleções, duplicações, a gente precisa avaliar qual cromossomo está envolvido e qual a implicação clínica pode acontecer. E a gente tem, então, as variantes genômicas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo das SNPs, né, que são variações, né, em um único nucleotídeo. Então, aqui eu trouxe uma figura só para visualmente entender o que que acontece. A gente pode ter uma substituição, né, que é uma troca de par de base. A gente pode ter uma inserção, né, inserção de uma base, ou perda de uma base, né, uma base nitrogenada. Então, é uma mudança que afeta um nucleotídeo. Só que essa mudança, que afeta só uma letrinha, né, só uma base nitrogenada, pode estar relacionado com algumas doenças monogênicas que a gente chama, né, como, por exemplo, a fibrose cística, que acomete o gene CFTR, a anemia falciforme, que acomete o gene HPB, e a hemofilia, que acomete os genes F8 e F9. Vai depender aí qual gene está relacionado, se é hemofilia A ou se é hemofilia B. Então, tudo isso pode acontecer, né, com os cromossomos, com o nosso DNA, e a gente precisa entender que implicação clínica que isso pode causar. Então, dito isso, a gente entra na aplicação dos testes genéticos pré-implantacionais, né? Então, a gente tem essa introdução para entender um pouquinho melhor sobre essa parte da genética e poder associar com o que a gente tem hoje na reprodução humana. Bom, qual que é a importância, né, da genética na saúde reprodutiva? Ela é muito importante para estudar infertilidade, perdas gestacionais recorrentes, doenças genéticas monogênicas e cromossômicas e idade materna e paterna avançada. O objetivo dos testes genéticos reprodutivos é avaliar os embriões antes da implantação para identificar alterações genéticas cromossômicas, reduzir o risco de aborto, reduzir o risco de falha de implantação e também de transmissão de doenças, né? E também para otimizar os resultados em reprodução assistida. Bom, então quando a gente fala de teste genético pré-implantacional, a gente tem um histórico, né, desses testes, que começou lá em 1990 com o PCR, né? Para a doença de fibrose cística, né? Foi a primeira técnica usada para doenças específicas. Então, como é que funciona a PCR, né? Ela tem três principais etapas, né? Ela vai ter a denaturação do DNA, que é deixar esse DNA em fita simples. Depois ela vai vir com uma sonda específica para a detecção da fibrose cística, né? Que vai anelar naquele DNA se ele for complementar, né? Se ele tiver a mutação que causa fibrose cística. E depois a gente vai ter a expansão, né? Dessas cópias, em milhares de cópias. Então, o intuito da gente ver ali, detectar um sinal de que teve ali, se aquela sonda, ela, né, grudou naquele DNA para a gente poder identificar se tem ou não aquela alteração. Depois, lá em 2000, veio a técnica de FISH,
A técnica de Fischer, né, hibridação in situ por fluorescência, visa, então, é como se fosse ele pintar ali o cromossomo, né? Ele dá um sinal de que tem um cromossomo a mais ou a menos, ou uma região a mais ou a menos. Então, é usado fluorescência, né, uma sonda fluorescente, para aquela região que você está querendo identificar. Então, vamos se dizer que é uma sonda para identificar um cromossomo 21 a mais. Então, ele vai ali pintar se tem um cromossomo 21 a mais de uma cor. E aí a gente vai ver três sinais em vez de dois. E aí vai identificar que tem uma trissomia. A gente teve o Array também lá em 2005. O Array ele já faz uma análise mais geral do genoma. Então, ele vai comparar, né, o genótipo do embrião com um genótipo de referência, que a gente chama também por fluorescência, né? Então, vai lá pegar o DNA do embrião e vai comparar com esse DNA de referência para saber se tem desequilíbrios, né? Se tem algo a mais, algo a menos, por fluorescência, para poder identificar se tem alguma alteração. E a gente teve também lá em 2010 o PCR em tempo real e também o SNP Array, que permitiu um diagnóstico mais rápido, análise de deleções e duplicações menores, né, submicroscópicas, e a gente tem, então, atualmente o NGS, muito utilizado para detecção das aneuploidias cromossômicas, identificação de mosaicismo, aneuploidias segmentares e também doenças monogênicas. Então, aqui é só um panorama geral de como, né, foi crescendo a cada ano essas técnicas para os testes genéticos pré-implantacionais. Bom, quando a gente fala de teste genético pré-implantacional, a metodologia utilizada é da biópsia embrionária, né? Então, quando o casal vai lá fazer uma FIV, uma ICSI, né, para a detecção dos embriões, é feita uma pequena biópsia, né, uma remoção ali das células que a gente chama de trofectoderma, que é essa camada mais externa aqui da célula. Então, é feito todo um processo de lavagem, né, que a gente chama de tubing dessas células, para que então essas células elas possam, né, ir até o laboratório de genética que vai realizar esses testes genéticos pré-implantacionais para a gente poder detectar, então, seja neuploidias segmentares, mosaicismo ou doenças monogênicas. Então, a gente vai começar falando agora sobre o PGTA, que é o teste genético pré-implantacional para aneuploidias. Quando a gente fala de PGTA, a gente está falando então de alterações no número dos cromossomos, né? Nos números dos cromossomos dos embriões. Como a gente viu ali anteriormente, né? Tem as principais síndromes cromossômicas que a gente viu que podem acontecer. E quando a gente faz o PGTA, ele tem um impacto muito significativo na viabilidade embrionária, porque você consegue identificar ali se aquele embrião tem alguma neoplodia, se essa neoplodia pode causar um aborto, o que que pode impactar, né? Então, está muito relacionado com a taxa de implantação, do sucesso da taxa de implantação, e também relacionado aí com o risco de aborto em tratamento de fertilização in vitro. A gente tem o MUNE, que desenvolveu o primeiro teste genético pré-implantacional para neoplodia. O MUNE é nosso diretor científico na Progênesis. Então, lá em 1993, né, se estudou, né, o PGTA, e desde então essa técnica ela vem sido cada vez mais comentada nos congressos, nos artigos científicos, falando da eficácia dela, falando do progresso dessa técnica. Então, cada vez mais tem tido mais estudos falando do quanto o PGTA tem ajudado as mulheres, né, a conseguir melhores taxas de implantação, melhores taxas de nascidos vivos. Então, o PGTA, ele vem para poder, né, dar esse suporte no processo, né, de tratamento das pacientes de FIV. Quando que ele é indicado? Ele é indicado quando a mulher tem uma idade materna mais avançada, né, uma idade ovular, que a gente costuma dizer, acima de 35 anos. Quando se tem aborto de repetição, filho prévio com alguma alteração cromossômica, falhas de implantação, fator masculino, né? Então, baixa quantidade de espermatozoide, alteração na morfologia, na motilidade, fragmentação do DNA espermático, idade também paterna. Então, são fatores que podem aí impactar, né, da gente ter aneuploidias. Cariótipo com translocação robertsoniana,
né? Porque como é uma alteração numérica, ele entra aqui no PGTA. Alterações da normalidade, como a INVI-9, né, que não está associada a causar grandes desequilíbrios cromossômicos, então é recomendado fazer o PGTA. E alterações numéricas no geral, Klinefelter, Turner, né, mosaicismo para Klinefelter e Turner, é indicado fazer o teste de PGTA. Aqui, então, eu trouxe um gráfico só para a gente poder visualmente identificar o quanto que a idade materna ela impacta no aumento da gente ter as aneuploidias cromossômicas, né? Então, a gente vai vendo que com o decorrer da idade, a gente tem sim um aumento, né, das taxas de aneuploidia. Com o aumento da idade, a fertilidade ela tende a diminuir e os abortos espontâneos tendem a aumentar. Porque esses abortos espontâneos quando a gente vai, né, identificar ali 50, mais ou menos 50% está relacionado com alterações cromossômicas. Então, a idade materna ela tem sido uma das principais, um dos principais motivos ali de recomendação do teste de PGTA. E aí, agora saindo, né, dessa parte numérica do PGTA, a gente entra no PGT-SR, que é para rearranjos cromossômicos estruturais. Então, quando que ele é indicado? Ele é indicado para os progenitores que têm translocações ou que têm inversões, né? Para a gente poder detectar, então, os desequilíbrios cromossômicos, ou seja, as deleções e as duplicações decorrentes dessa translocação. Ele é similar ao PGTA, só que ele é mais focado na identificação dos segmentos cromossômicos específicos envolvidos naquele rearranjo parental, né? Por isso é tão importante é, ter aquele cariótipo, identificar aquele cariótipo, para a gente identificar qual é o ponto de quebra certinho que está ali envolvido naquele rearranjo. E aqui é importante dizer que o PGTSR ele não vai conseguir identificar se o embrião ele herdou o mesmo, a mesma translocação do pai ou da mãe, né? A gente vai conseguir identificar que ele é um euploide, que ele não tem cromossomos a mais ou menos, ou, né, alguma neuploidia segmentar, mas a gente não vai conseguir identificar se ele realmente herdou aquela translocação do pai e da mãe, porque ele vai estar com os cromossomos aí em equilíbrio, que a gente fala, né? Sem perdas e sem ganho, assim, que é a translocação balanceada. Aqui visualmente, como é que acontece, né, esse processo de translocação, da gente ter descendentes, né, com desequilíbrios cromossômicos? Então, quando a gente tem uma translocação, né, envolvendo aqui dois cromossomos, né, parzinhos, a gente pode ter 50%, né, vamos dizer assim, 25% sem a translocação, né, porque daí ele vai herdar aquele cromossomo que não tem o rearranjo, 25% aqui dele herdar a translocação balanceada, né, então herdar exatamente os mesmos cromossomos que a mãe e que o pai têm, mas ele tem ali uma porcentagem, né, de ter uma translocação que a gente chama de desbalanceada, né, não balanceada, que é quando você, então, tem ali herdado, por exemplo, aqui o cromossomo 11, que tem um pedaço do cromossomo 11 faltando e um pedaço do cromossomo 4 a mais, então ele vai ter uma deleção do 11 e uma duplicação do 4. Ou aqui, quando ele herdar, né, o cromossomo 4, que também está faltando um pedaço e ganhar um pedaço do 11. Então, ele vai ter uma deleção do 4 com uma duplicação do cromossomo 11. É esse desarranjo aqui que implica causar um aborto, de uma falha de implantação ou o nascimento de um bebezinho com alguma implicação clínica. Então, sempre vai depender qual é o cromossomo que está envolvido. Isso também vai depender das taxas ali, né, de fertilização e tudo mais. Como que é analisado? Então, a gente recebe o cariótipo contendo uma translocação ou contendo uma inversão. A gente vai até um banco de dados, né, que eu coloquei o exemplo do Genome Browser, para poder, então, identificar o tamanho dos segmentos que foi trocado, que foi translocado, que é o exemplo aqui, né? Então, teve uma translocação do cromossomo 1, aqui na região Q321, então, nessa parte aqui até o final, e a gente teve, né, o 3P211. Então, essa região aqui trocou de pedacinho com essa. E é uma região grande, em torno de 50 megabases. Significa ali que
tem ali envolvido 50 milhões daquelas famosas letrinhas, né, as bases nitrogenadas. E agora a gente vai falar um pouquinho do PGTM. Então, saio lá do PGTA, de aneuploidia, aqui do PGTCR, de alteração estrutural, e a gente vai para o PGTM, que é para doenças monogênicas. Quando que o PGTM ele é indicado? Ele é indicado quando se tem casos na família, por exemplo, de doenças monogênicas, né? Ou quando o casal tem um filho afetado e depois vai descobrir que é portador, né, para alguma doença. Então, a gente tem alguns padrões de herança, que a gente costuma dizer, né? Padrões de herança autossômicos que normalmente se repetem, né, a cada geração, recessivos, né, que pulam gerações e ligados ao X. Então, é sempre importante identificar qual é a doença, né, daquela família. Qual é a doença que a gente precisa investigar? Fazer todo um histórico mesmo daquele paciente. Quem é afetado? Só teve o filho afetado? Já veio da mãe? Já veio do pai? Como que é a segregação nessa família? Então, a gente precisa, primeiramente, fazer um estudo da mutação, né? Então, precisa de um teste genético, né? Precisa ter ali um teste que vai identificar qual é a alteração que se trata, qual é a mutação que se trata. Então, por isso é muito importante ter o aconselhamento genético, porque o aconselhamento genético ele vai olhar para essa alteração, identificar essa alteração e ver se a gente consegue, então, aceitar esse caso para fazer o PGTM, se é uma região que a gente consegue identificar, né? Precisa entender qual é o padrão de herança, qual é a doença que se trata. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma doença recessiva, ou seja, né, a gente tem ali os progenitores, cada um com uma mutação que é no mesmo gene, então TRMU, porém cada um, né, a paciente, o cônjuge, cada um tem uma alteração no mesmo gene, porém em regiões diferentes, né, porque isso pode acontecer. Então a gente precisa ir no banco de dados e pegar exatamente a sequência dessa mutação, né? Por isso que o PGTM ele é tão específico, porque a gente precisa, através daquele teste genético que o casal fez, identificar como é essa região que tem essa mutação, que é nada mais, nada menos que identificar os pares de base, né? As letrinhas aí, as letrinhas do DNA. E aí a gente investiga, então, onde é que aconteceu essa mutação. Pega, então, 50 pares 100 pares de base que antecedem a mutação e 100 pares de base que sucedem a mutação, né? A sonda, ela tem em torno de 50 a 220 pares de base. Então, a gente vai criar essa sonda com base nessa mutação, né, que os progenitores possuem. E aí, como é que funciona? O DNA, ele é denaturado, então essa sonda é hibridada. Quando a gente vai testar essa sonda nos embriões, a gente vai identificar que esses embriões têm essa mutação exatamente porque essa sonda, se ela grudar no DNA, ela vai emitir um sinal para a gente, né, uma fluorescência. Então a gente vai identificar que aquele embrião herdou aquela mutação, né, que ele tem exatamente aquela alteração. Então é assim que a gente descobre como que o embrião pode ou não herdar aquela alteração, né, fazendo essa sonda e testando essa sonda nos embriões. Primeiramente, a gente testa no sangue dos pais, né? Por isso que é importante fazer o teste de desempenho da sonda que a gente fala, né? Então, a gente testa no sangue dos pais, já que os pais têm essa alteração, a gente precisa saber se essa sonda está tendo uma boa eficiência. Ela tendo, a gente segue com a análise nos embriões, que é para identificar exatamente isso, se ele vai herdar essa mutação. E quais são os possíveis resultados que a gente pode ter quando a gente faz um PGT? A gente pode ter um homozigoto afetado, a gente pode ter um portador heterozigoto, a gente pode ter um afetado heterozigoto, ou a gente pode não ter nenhum portador. Isso aqui vai depender do padrão de herança, se é autossômico dominante, recessivo, ligado ao X. Então, é importante sempre identificar o padrão da doença, para a gente poder, então, identificar quais são os possíveis resultados que a gente pode ter. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ploidia. Como a gente viu lá anteriormente no exemplo que eu dei, a triploidia ela afeta o conjunto dos cromossomos, né? Se a gente vai ter um conjunto a mais ou um conjunto cromossômico a menos.
E o teste que a gente faz é um teste por SNP, né? Os SNPs, eles são variações genéticas altamente comuns que a gente consegue distinguir entre dois indivíduos diferentes. Então, a análise de triploidia é feita por meio de cálculos de frequência alélicas, que a gente chama de score. Né? Então, a gente tem lá o alelo, que é uma variante do gene, que a gente recebe um do pai e um da mãe, e a gente faz esse cálculo. Então, também mesma coisa, vai emitir um sinal para a gente. Né? Então, a aploidia, quando eu tenho só ali, eu tenho só uma fita, né, de DNA, né? Então, ele vai emitir ali um sinal apenas referente a uma fita. Quando eu tenho um indivíduo diploide, significa que ele herdou o material cromossômico da mãe e o material cromossômico do pai. Então, o ideal é que a gente veja dois sinais. E quando a gente fala de triploidia, é quando a gente vai ver, então, ali três sinais, porque tem um material cromossômico a mais. Então, visualmente, seria mais ou menos assim que a gente consegue identificar se tem um conjunto todo cromossômico a mais ou um conjunto a menos. Bom, quando a gente fala da ploidia, né, para que ela serve? Então, para verificar se tem esse conjunto todo cromossômico a mais ou a menos, e vai ser indicada para quando as pacientes, né, possuem embriões com classificação de pronúcleo 1PN ou 3PN, né? Então, o mundo ideal é que a gente veja dois PNs, né, que é referente a um pronúcleo do pai e outro da mãe. Mas às vezes acaba tendo um sugestivo de uma haploidia ou três sugestivo de uma triploidia. Mesmo assim, a gente tem porcentagens ali que, mesmo sendo 3PN ou 1PN, ele pode ser euploide, né? Ele pode ter o número de cromossomos ali correto. Então, é importante a gente fazer o teste de ploidia só para a gente poder, então, identificar se esses 1PN ou 3PN realmente não são triploides ou haploides. Além disso, quando a gente fala de 2PN, a gente tem uma porcentagem bem baixa, né? 1%. Mas tem uma porcentagem, sim, né? Uma chance desses embriões 2PN serem triploides, né? Então, ter ali um conjunto cromossômico a mais. Então, às vezes, né, as pacientes perguntam: Nossa, mas eu fiz o PGTA, só o PGTA. Tive um embrião euploide, transferi e tive um aborto. E aí, quando vai fazer o POC, né, que é o produto da concepção, verifica ali que era um triploide e fala, nossa, mas por quê? Né? Aí já explica do porquê ter tido um aborto, por exemplo, porque o PGTA ele tem essa limitação de não conseguir ver esse conjunto cromossômico. E o teste de triploidia ele vem para isso, para poder identificar esse conjunto, né? Então ele é um plus, vamos dizer assim, para ver essa outra parte. E também ele é indicado para pacientes que já tiveram aborto em caso de transferência de embrião hipóide, por isso o exemplo que eu dei para vocês, ou que já tiveram um aborto anterior por conta de uma triploidia. Então, aqui a gente tem as recomendações do teste. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre painéis genéticos, tá? O que a gente tem de painel genético? Bom, o painel genético ele é direcionado para um conjunto definido de genes ou de regiões cromossômicas já bem estudadas que foram associados com condições clínicas específicas. Então, quais são os painéis que a gente tem em reprodução, né? Aqui eu trouxe só alguns para falar para vocês. A gente tem painel de triagem de portadores muito conhecido, né, que é o carrier screen. A gente tem painel de infertilidade e também painel para perda gestacional de repetição, né, aborto recorrente. Como que funciona, então, o painel de carrier screen, né, o painel de portadores? Ele visa, então, identificar possíveis mutação no mesmo gene que pode causar uma doença genética recessiva nos futuros embriões, né? Então, a gente tem diversos painéis de portadores no mercado, né? A gente sempre fala que tem um mínimo ali de 113 doenças, mas tem painéis que têm muito mais, né? Tem, inclusive, painéis que são feitos por NGS, ou seja, vai ali selecionar alguns genes específicos relacionados com algumas doenças específicas, e a gente tem o exoma, que é um painel que vai englobar muito mais doença, né? Porque ele vai ver muito mais, ele vai ver todos os exons, né? Que estão ali relacionados com alguma doença recessiva e não só alguns específicos de alguns painéis específicos. Então, ali vai determinar muito, né, daquela paciente, daquele casal, de qual teste ali eles vão acabar escolhendo, né, de portadores. Por quê?
Tem algumas principais indicações quando a gente fala de painel de portadores, que é para casos de consanguinidade, né, ou que tenha uma certa etnia, e também casos de doenças na família, né? Então, às vezes, vem um casal que as duas famílias, né, já vem com o histórico de ter ali uma doença genética recessiva. Então, a chance desse casal ter a mutação no mesmo gene, ela acaba sendo mais alta do que um casal que não tem casualência na família, que não é consanguíneo. Então, acaba se fazendo esse painel de portadores para poder identificar qual é o gene, né, que esses dois estão tendo uma mutação em conjunta, para que no futuro a gente possa fazer um PGTM, né, que vai ali olhar para aqueles embriões para saber se eles não vão herdar uma doença, como aqui, por exemplo, a fibrose cística, a anemia falciforme e a hemofilia, e entre diversas outras, né? Então, existem diversos painéis no mercado que vai abranger cada um diversas doenças. A gente tem também os painéis de infertilidade, né? Que é para a gente investigar tanto a infertilidade feminina quanto a infertilidade masculina. Então, a gente tem como exemplo as microdeleções do cromossomo Y ali na região AZF. A gente tem mutações no gene CFTR, que está associado no homem com a genesia bilateral congênita do ducto deferente. E a gente tem mutações no gene FMR1 nas mulheres, né, que tem uma pré-mutação, está relacionado com falência ovariana prematura. Então, tem alguns outros painéis de genes específicos relacionados com fertilidade, né, que podem ser desde PCR, ou sequenciamento, ou MLPA, que é nada mais é que identificar algumas regiões específicas, alguns genes específicos, para suspeita de determinada infertilidade. A gente tem também o painel, né, para perdas gestacionais de repetição, né, os abortos recorrentes. Então, está muito mais associado aqui os painéis com o risco de formação de coágulos sanguíneos, né, que são as trombofilias. Então, tem alguns painéis muito conhecidos, né, que acabam sendo, às vezes, sugerido para paciente que está sofrendo ali de um aborto de repetição, realizar. Claro que o primordial ali é sempre, em primeiro lugar, pedir um cariótipo, né, para primeiramente já descartar qualquer tipo de alteração cromossômica, né? Como a gente viu ali as translocações, elas aumentam a chance da gente ter as aneuploidias, então o aborto pode estar relacionado com isso, mas quando não tem, a gente tenta olhar de outra forma, tenta ver se tem alguma outra coisa que pode estar influenciando, né, nesses abortos de repetição. E, por fim, não menos importante, né, a gente tem o aconselhamento genético. Então, dentro de tantos testes que a gente tem, eu trouxe só alguns deles aqui para vocês, senão a aula vai ficar muito gigante, né? Mas a gente tem vários outros testes genéticos pré-implantacionais, e para poder identificar esses resultados, para poder passar a informação desses resultados e compreender esses testes, é muito importante ter um aconselhamento genético que vai direcionar ali a paciente a compreender o que são esses testes, para que serve cada um, qual é o mais indicado para ela, quais são os benefícios de fazer, quais são as limitações também que eles possuem, né? Então, PGTA, às vezes a gente brinca, né? Ah, eu vou fazer PGTA e eu vou ter um filho saudável, sem doença nenhuma. Fala, opa, aqui a gente só tá vendo o cromossomo, a gente não tá vendo o gene, né? Então a gente não consegue ver tudo, tem a limitação do teste, igual a gente não vê ploidia, precisa fazer o ploidia para ser complementar. Então a gente precisa avaliar o histórico genético daquela família para poder direcionar aquela família qual é o melhor teste, né? O que que ele vai melhor atender aquele casal, né? E orientar sobre os possíveis resultados que a gente pode encontrar. Se é uma doença monogênica, é um casal que está fazendo PGTM, então a gente precisa orientar quais são os possíveis resultados que aquele casal pode ter, né? Quais são as porcentagens, a probabilidade de ter um filho afetado e tudo mais. E no pós-teste, interpretar todos esses resultados, né? Com o objetivo sempre de reduzir as falhas de implantação, minimizar os riscos de aborto espontâneo e também evitar a transferência de embriões com possíveis implicações clínicas, né? Então, se é um resultado ali que veio com uma alteração, a gente precisa orientar que impacto isso vai causar, né? O que que isso está relacionado na literatura, o que que já tem estudado sobre isso, quais são os maiores riscos que a gente tem
para poder passar todas essas informações para o paciente para que ela possa transferir aquele embrião de forma segura, sabendo de tudo que pode acontecer. E é isso, pessoal. Aqui eu encerro essa aula. Agora eu estou aberta a gente discutir, tirar as dúvidas de vocês. E fico também à disposição, vou deixar meu e-mail aqui, caso surja alguma dúvida depois, para a gente sempre conversando. Muito obrigada, Vanessa, pela excelente aula, muito didática, como tem que ser, né? Como era o nosso objetivo mesmo. Muito obrigada. E ficamos aí à disposição para dúvidas. Por favor, enviem aqui no chat para a gente começar a nossa discussão sobre o assunto. Vamos ver se tem alguma dúvida por enquanto. Ainda não, mas tem várias pessoas parabenizando a Vanessa pela aula. Vanessa, então, enquanto o pessoal se aquece em casa, eu trouxe aqui alguns casos clínicos para a gente discutir, para a gente ter realmente essa genética na prática. Digamos que chega a- ao seu consultório, né? Ou ao consultório do médico de fertilização, e aí ele tem que aconselhar esse casal, tá? Digamos que seja um casal judeu-askenazi, consanguíneos, primos em segundo grau, digamos. Qual seria a sua orientação no planejamento para uma gestação? Perfeito. Bom, então, nesse primeiro momento seria realizar ali o painel de portadores, né? Seria orientar esse casal a realizar esse teste, já que esse teste ele visa ali identificar se esse casal pode ter mutações conjuntas no mesmo gene que pode vir a causar uma doença recessiva genética no futuro embrião. Então, é orientar sobre esse teste, né, esse painel de portadores, que ele existe, que ele pode ser feito, para a gente então identificar se tem alguma mutação ali em comum e se tiver, a gente então orientar a fazer um PGTM, né? O PGTM então vai ali identificar se tem, se vai identificar se aquele casal que teve a mutação em conjunta recessiva, se esse filho, né, ele não vai herdar essas mutações para poder desenvolver a doença. Então, eu tinha comentado, né? A gente tem painéis ali, no mínimo, em torno de 113 genes, mas varia de cada provedor, né? Pode ter mais genes envolvidos. E o risco, né, para um casal consanguíneo, ele está ali em torno de 15%, mas ele varia até de 30 a 40 se for principalmente relacionado com alguma etnia. Então, por isso, o painel de portadores seria o mais recomendado aí para esse casal que vai estar buscando, né, ali sua jornada reprodutiva. Sim, e essa etnia em particular, o judeu Ashkenazi, eles são carreadores de mutações específicas frequentemente, né? E tem a tendência de haver casamentos consanguíneos e aumentando aí o risco de ter uma coincidência, os dois pares do casal ter a mesma mutação. E às vezes, muitas vezes, é interessante, né, que acaba sendo a indicação da fertilização. Não é a infertilidade propriamente dita, mas é a possibilidade de gerar um embrião no laboratório, fazer biópsia e fazer o PGTM para excluir aquele embrião que vai ter essa doença que os pais saudáveis carregam. Muito bom. Um outro caso, digamos que seja uma paciente que teve o diagnóstico de câncer de mama, decidiu congelar óvulos antes da quimioterapia, com 35 anos, e ela sabe que ela é BRCA1 positivo, né? Ela fez o teste genético, orientada pelo seu oncologista, e sabe que tem mais riscos, né, para ela e para futuras gerações, câncer de mama, câncer de ovário. Então, qual é a sua orientação do ponto de vista genético e preventivo,
para antes do descongelamento e fertilização destes óvulos. Perfeito. É interessante que a paciente já fez o teste genético, né? Então já tem ali a mutação no gene BRCA1. Então, com base nisso, a gente já vai investigar essa região e poder, então, falar para essa paciente realizar um PGT-M, né? Então, para a gente poder ali prevenir a transmissão da doença para a próxima geração, né? Então, evitar que os embriões eles herdem essa mutação no BRCA1, como a paciente tem, né? Para evitar que futuramente eles também possam ter essa doença. Então, o mais indicado é fazer o PGT-M, que sempre é feito junto com o PGTA, né? Então, o PGT-M ele não é feito isoladamente, é feito junto com o PGTA, né? Você comentou que ela já tem uma idade um pouquinho mais avançada, então já acaba podendo ali verificar também a questão das aneuploidias cromossômicas, né? Se não vai ter nenhum cromossomo a mais, um cromossomo a menos. Então, já poder englobar essas duas análises, o PGTA junto com o PGT-M. Muito bom. Alguma pergunta em casa? O pessoal está tímido? O pessoal tá Bom, tímido. então vamos falar. Eu sei que você já apresentou muito bem ali a relação da idade materna, né, que diminui a fertilidade, aumenta a chance de abortamento, justamente porque aumenta a chance de aneuploidias com a idade e que ocasionam essas perdas gestacionais. Mas gostaria que você comentasse a sua orientação para essas pacientes com 40 anos que estão com infertilidade, dificuldade de engravidar e que vão fazer uma fertilização. Como é que você vê a indicação do PGTA para essas pacientes? Perfeito. Então, o PGTA ele vai acabar sendo indicado para essas pacientes com uma idade um pouquinho mais avançada, exatamente por conta desses riscos de ter aneuploidias. Então, hoje em dia, a gente tem na literatura alguns dados estatísticos que traz para a gente até mesmo porcentagem de ovos que aquela mulher precisa ter para conseguir um blastocisto euploide, né, um embrião euploide. Então, isso vai depender muito ali da idade da mulher. Então, se a gente fala de uma mulher de 40 anos, hoje a gente tem na literatura que ela precisa ali em torno de 12,2 óvulos para conseguir um blastocisto pólide. Quando a gente fala de 42 anos, já sobe para 22. Então, se é uma mulher que está ali na faixa dos 38, 39, a gente já orienta a FIV, né, para que a gente possa ter melhores resultados ali em relação a ter embriões eupóides do que ela deixar ali mais para frente. Mas independente se ela também já tem essa idade um pouquinho mais avançada de 40, 42, explicar para ela o que que a gente tem de taxas, né? Assim, são dados estatísticos. Então, muitas vezes a gente precisa orientar que o padrão ele vai ser diferente para cada paciente, né? Nem sempre a gente vai ter aquilo, vai depender muito da reserva ovariana daquela paciente, da resposta à estimulação que ela vai ter, fator masculino, né? Qualidade ali do óvulo. Então, a FIV, ela vem para ajudar nessa parte da gente poder, então, selecionar aqueles embriões que vão ter ali, a gente buscar que não vai ter alteração cromossômica, né? Não vai ter as aneuploidias, para que ela então possa selecionar aquele embrião para aumentar as suas taxas de nascidos vivos, né? De gravidez, né? Principalmente, né? Porque às vezes no natural, como você mesma mencionou, né? Já está sofrendo ali de uma infertilidade, às vezes são mulheres que já tiveram abortos também. Então, a FIV, né, o teste de PGTA vai ajudar essas mulheres a gente poder identificar se esses embriões, né, vão ter ali algum tipo de aneuploidia ou não vão ter para ajudar ali no sucesso da gravidez mesmo, na taxa de nascidos vivos também, né, para evitar os abortos espontâneos, principalmente ao natural, que pode acontecer com essa idade. E eu acho importante também a gente lembrar que no portal Revela da Progênesis, né, as clínicas que usam a Progênesis, elas ganham, né, o acesso ao portal e o portal tem várias ferramentas
de estatística que o médico e o embriologista podem usar para aconselhar suas pacientes quanto à taxa de euploidia conforme a idade e também isso que você falou do número de embriões blastocistos necessários de acordo com a idade para que se tenha pelo menos uma transferência de embrião euploide. Muito bom. Bom, então recebemos aqui a primeira pergunta não sei se eu posso identificar, vou deixar sem o nome. Aula excelente, Vanessa, muito didática. Parabéns. Gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre o PGTP, doenças poligênicas. Para vocês, já é uma realidade na prática clínica? Como seriam as orientações em relação ao aconselhamento genético? Muito obrigada, Daniel, Le- pela pergunta. Obrigada, Daniel, pela pergunta. Bom, os testes, né, de PGTP, hoje em dia eu estou cada vez mais falando sobre doenças poligênicas, né? Ainda é uma questão que tem algo ainda mais dados a se falar, né? Porque quando a gente fala de doença poligênica, às vezes entra doenças como diabetes, como autismo, e a gente sabe que essas doenças, além da gente, né, poder ali identificar naquele embrião se ele vai ter ou não essas doenças, tem a questão multifatorial, tem a questão ali do ambiente poder ali estar relacionado com aquelas doenças. Então, quando a gente fala de doença poligênica, primeiramente a gente vai precisar avaliar que doença se refere, né? Que doença poligênica é essa? É uma doença que está relacionada com alterações multifatoriais, porque se é uma doença poligênica, por exemplo, de família mesmo, que os pais já tiveram já fizeram um teste genético, tem ali uma alteração que a gente vai conseguir identificar, a gente precisa direcionar e avisar aquele casal que dependendo dessa doença, né, dependendo de que doença se trata, a gente vai precisar explicar que nem sempre a gente vai identificar isso no embrião e ele pode ter ou não essa doença poligênica, porque tem ali o fator ambiental relacionado, né, que vai influenciar ou não dele ter essa doença poligênica. Então, o primeiro de tudo é ver que doença se trata, né, se o casal, né, se os progenitores têm algum teste genético, já fizeram teste genético, ou se é algo que eles não têm nenhum teste feito para a gente poder ali identificar exatamente a região das mutações e orientar esse casal, né, de que o filho ele pode herdar essa mesma alteração que os pais têm e não desenvolver a doença por ela ser também multifatorial, né? Então, quando a gente fala de doença poligênica, ela está muito relacionada com doenças multifatoriais. Então, a gente precisa explicar que o ambiente vai atingir ali, né? Então, ainda não é uma realidade totalmente vista para a gente, como é o PGTA, o PGTSR, o PGTM, né? Você perguntou aqui para a gente se já é uma realidade, mas eu acho que no futuro tende a cada vez mais ter mais dados científicos e mais assuntos falando sobre o PGTP. Não sei se a doutora Fernanda quer complementar com alguma. Esse exame é bastante polêmico, né? Porque, como a Vanessa falou, digamos, diabetes, né? Você identifica que aquele embrião tem maior risco de diabetes, mas o segundo tem maior risco de hipertensão. Então, fica difícil escolher, né, entre os embriões. Daqui a pouco a paciente não tem embriões para escolher. E o outro fator é que existe a epigenética, né, além da genética. Então, às vezes, o embrião tem aquele risco de 30% de diabetes, mas ele acaba tendo uma vida muito saudável e não desenvolve a diabetes. Daqui a pouco você não selecionou um embrião por causa disso. E o terceiro ponto nas doenças poligênicas é que às vezes, numa população específica, a população que foi mais estudada da Europa e da América do Norte, ela tem um risco aumentado para a específica doença com aqueles específicos genes alterados, mas isso não necessariamente se aplica numa outra população, como na população brasileira, por exemplo. Sim.
tudo tem que investigar e verificar o melhor caminho, né? Então, é um teste bem polêmico mesmo. Mas, claro É que polêmico. existe bolso, existe demanda para todos os testes, né? Então, sempre vai ter um público para isso também, né? Existem algumas doenças, tipo diabetes mellitus tipo 1, que pode ser muito severa, então daqui a pouco alguém na família já teve uma complicação muito séria, um óbito prematuro, e fica aquela preocupação naquela família também. Então, cada caso é um caso mesmo. É Então, tá, importante muito avaliar obrigada. individualmente, né? Bom, então agora eu vou trazer mais um caso clínico aqui. Esse caso é um pouquinho mais longo, tá? E se vocês tiverem perguntas, enviem enquanto isso. Mas esse caso é bem interessante. E é um caso real. Bom, uma paciente que congelou óvulos aos 40 e 41 anos e teve excelente resposta. Ela fez 2 ciclos e obteve 20 oócitos que foram vitrificados. Isso já aqui já não é tão comum, com 40 anos, É ter verdade. tão boa resposta. Ela tinha histórico de um aborto e de uma gestação química com o marido anterior, aos 35 e 36 anos. E na hora de vir para a fertilização desses óvulos congelados, ela estava com um segundo marido e ela contou que ela tinha uma suspeita de ter tido uma gestação química novamente. Essa gestação química foi só comprovada por um teste que ela fez de urina em casa. Então, quando ela chegou no médico, já no ultrassom já não tinha evidência, e também o beta-HCG no sangue já era negativo. Então, não era uma suspeita, não era uma história muito clara. Mas por conta de logística, como essa paciente morava fora e estava fazendo a fertilização no Brasil, não deu tempo dela fazer o cariótipo, né? Porque daí foi indicado uma investigação de perda gestacional, incluindo o cariótipo. Mas, infelizmente, o cariótipo veio depois do PGTA. E aí eu quero mostrar para vocês, ela teve apenas desses 20 oócitos vitrificados que ela descongelou e fertilizou, ela teve apenas 2 blastocistos que foram para PGTA, e esse aqui é o resultado do PGTA. Então, 2 embriões, 3 BC, né? Uma qualidade não muito boa, biópsia do dia 6 e do dia 7, e o cariótipo, vê que tem múltiplas alterações, né? No primeiro, 5 cromossomos afetados, e no segundo, 4, né? Uma aneuploidia complexa. E eu quero que vocês notem que o 14, ele está sempre aqui presente, né? Ele foi afetado nas duas biópsias. E aí, o cariótipo dessa paciente veio 45XX e com uma translocação entre o 13 e o 14. Então, Vanessa, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso. É E perfeito, isso, né, doutora Fernanda. de a gente já ter os mesmos cromossomos envolvidos em toda uma prole. Uhum. Sim, translocação robertsoniana, né? Nesse caso, foi muito importante a paciente ter feito cariótipo, né? Provavelmente com esse resultado a gente já ia, né, acabar direcionando para pedir um teste de cariótipo, para poder investigar um pouco melhor essa causa. Quando a gente fala de translocação robertsoniana, a gente tem uma chance ali de obter um embrião sem alteração cromossômica, que a gente fala, né? Os embriões euploides, ali em torno de 16 a 25%. Então, assim, uma porcentagem até que baixa, né? Quando a gente vai olhar para esse caso. Na teoria, né? Teoricamente, a gente poderia falar de uma porcentagem de 33%. Porém, na prática, o que a gente costuma olhar, né, na realidade, é uma porcentagem menor, ali em torno de 16, 25%. E é muito importante porque o
o tipo de translocação que essa paciente tem é do cromossomo 13 e 14, que acaba tendo uma chance ainda menor, por exemplo, quando a gente tem translocação robertsoniana, que envolve, por exemplo, o cromossomo 21, que é um cromossomo que ele está mais associado com compatibilidade com a vida, né? E aqui é um cromossomo menor também. Então, quando fala de cromossomos, né, de translocações robertsoniana, a gente tem essa porcentagem de conseguir um embrião euploide mais reduzida, né, ali em torno de 16, 25%. Então, acaba tendo mais essa influência maior da gente ter essas aneuploidias, como a gente viu no caso dessa paciente, né? Então, é importante, né, ter pedido cariótipo para a gente já poder direcionar essa paciente em quais possíveis resultados que ela poderia ter, poderia encontrar, né, e do porquê que a gente vai ter determinados resultados aqui por conta dessa translocação robertsoniana que ela tem. Então, nesse caso, muitas vezes, por ela já ter 40 anos, né, você comentou 40, 41 anos, às vezes a gente acaba conversando também sobre ovo doação, né, ou outras alternativas. Então, é bacana ela Na ter feito a verdade, cariótica. ela já está com 47. Ela voltou 6 anos Ah, depois dos dois 6 ciclos de anos depois. congelamento de óvulos. Sim, sim, né? É, Aí ela foi orientada para ovo doação mesmo. bacana. Acaba que a gente sempre quer trazer alguma opção para paciente, né? Então, se a gente tenta A, que é o que a paciente, né, normalmente que é o casal mais deseja ali, né? Com os próprios óvulos, com os próprios espermatozoides. Mas às vezes a gente tem sempre uma segunda alternativa, porque a gente quer ali ajudar a formar família, né, e tudo mais. Então, é bacana também de ter essa outra opção como uma possibilidade para aquele casal, né? E eu quero trazer aqui, ah, tem muitos médicos que eles solicitam cariótipo de rotina, até porque no Brasil, a maioria, todos os convênios, eles cobrem o cariótipo. Mas os consensos, tanto do americano quanto europeu, eles não aconselham cariótipo de rotina antes de uma fertilização, a não ser que tenha perda gestacional de repetição, mais de 3 perdas. Em geral, são mais de 3 perdas, né? Então, academicamente, essa é a recomendação. Mas esse caso fez eu questionar a minha rotina, porque se ela já soubesse isso antes de congelar os óvulos, talvez ela não optasse por congelar os óvulos, né? Mesmo tendo chance de desenvolver embriões euploides normais, né? Sem essa translocação, mesmo assim, ela poderia ter optado já por uma ovodoação direta. Então, fica aqui o meu alerta, né? Que foi um caso muito interessante e, É, e fez eu esse caso é muito mudar interessante. a minha conduta, né? Não, perfeito, Porque doutora Fernanda. às vezes a gente quer ser mais acadêmico, mas aí, no momento que pega uma paciente nessa situação, né? A gente vê que daqui a pouco vale a pena acrescentar mais um teste. E os convênios pagam, mas às vezes nem todo mundo tem o convênio ou a facilidade, né, de ter acesso a esse teste. Essa paciente, por exemplo, ela mora nos Estados Unidos, então fica mais complicado fazer o Hum, cariótipo aqui. aí já Mas é não tem isso. o Sim, direcionamento sim, diferente daqui do sim. Brasil, né, doutora Fernanda? Sim, e até aqui nos Estados Unidos eles tendem a pedir mais o carrier screening antes de fertilização do que o cariótipo em si. E até mesmo o consenso europeu de perda gestacional de repetição, ele não recomenda 100% o pedido do cariótipo. Ele sugere. Então, né? Mas, mas acho que é uma falha que a gente tem que mudar a conduta mesmo. Mas eu queria encerrar, então, aqui o webinar de hoje, agradecer a Vanessa,
agradecer a Gabriele, que nos ajudou aqui com a assessoria técnica, Gabriele que faz o marketing da Progênesis Brasil, e agradecer a todos os participantes que estiveram conosco na noite de hoje. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Boa doutora noite. Fernanda. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.